Vamos falar sobre a fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A declaração, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, significa que a mensagem do Evangelho de Cristo precede a genuína fé salvadora. Essa frase também esclarece de forma muito objetiva que ninguém pode ser salvo à parte da obra de Cristo. A fé em Jesus Cristo, Senhor e Salvador, é uma condição básica para a salvação. Essa fé, no entanto, não é fruto da capacidade e da vontade humana. O homem não pode crer de si mesmo. Se o homem crê em Jesus para a salvação, isso é dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso de número 8. Então a pregação do Evangelho é o meio que Deus decretou para despertar a fé no coração daqueles que são chamados por Ele. Por isso, de fato, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso de número 17. Quem disse que a fé vem pelo ouvir? A frase "a fé vem pelo ouvir" e ouvir pela palavra de Deus foi dita pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos. Ele faz essa declaração ao falar sobre como os judeus não escutaram verdadeiramente a palavra de Deus. Apesar de todas as oportunidades que tiveram, Paulo diz que nem todos os judeus obedeceram ao Evangelho. Isso significa que eles tiveram contato com a boa notícia, mas não creram e nem se submeteram a ela. Neste ponto, o apóstolo cita Isaías ao dizer: Senhor, quem creu na nossa pregação? Romanos de capítulo 10, verso 16. Então ele conclui: consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Imediatamente após dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, o apóstolo Paulo argumenta: porventura, não ouviram? Romanos capítulo 10, verso 18. O apóstolo responde a essa pergunta dizendo que certamente sim, eles ouviram. Paulo ainda fundamenta sua resposta citando Salmos 19, 4. Para explicar que proclamam a glória de Deus, as Escrituras também proclamam a verdade do Evangelho de Cristo. Por isso, os judeus também podiam alegar ignorância ou desconhecimento. Romanos capítulo 10, 18 ao 21. A mensagem foi anunciada através das Escrituras, que os judeus conheciam e tinham entendimento. Mas ainda assim, eles agiram com rebeldia e incredulidade. A fé vem pelo ouvir. Paulo escreve a frase "a fé vem pelo ouvir", com base no texto do profeta Isaías, em que ele fala do ministério do servo sofredor. Isaías capítulo 53. Nessa que há uma das mais declaradas e belas profecias acerca da obra do Messias, o profeta Isaías faz duas perguntas. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías capítulo 53, verso 1. Essas duas perguntas revelam que são poucas as pessoas que creem na mensagem de Cristo. São poucas aquelas a quem Deus manifestou o seu braço, o braço do Senhor, do qual fala Isaías. É uma expressão
antropomórfica, que significa o poder do Senhor. E a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Romanos capítulo 1, verso 16. Por esse motivo, a frase "a fé vem pelo ouvir" significa literalmente: a fé vem por ouvir a mensagem, ou seja, a fé genuína vem pela pregação. Alguém pode perguntar: qual é essa pregação? Paulo responde na sequência da sua declaração. Veja a seguir. Ao ouvir pela palavra de Deus, após dizer "a fé vem pelo ouvir", Paulo completa: e ouvir pela palavra de Cristo. Basicamente, o apóstolo está dizendo que a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida por meio da palavra de Cristo. Isso significa que a fé não vem por próprio humano. Na verdade, a fé vem pelo ouvir, mas também não é por ouvir qualquer coisa. A verdadeira fé requer a informação certa. A fé genuína vem por ouvir a mensagem, cujo conteúdo é a própria palavra revelada de Deus. Ou seja, a fé vem pelo ouvir a mensagem, a pregação de Cristo. E essa mensagem fala sobre aquele que foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Isaías 53, verso 5. Essa mensagem fala claramente que a salvação é a obra de Deus e que todo o mérito são de Cristo. Resumindo a declaração, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo aponta diretamente para duas verdades. Essas verdades fundamentais. Primeiro, jamais alguém poderá ser salvo à parte do conhecimento de Cristo. Isso porque é impossível que alguém seja salvo sem ter fé no Filho de Deus. Consequentemente, também é impossível que alguém creia em Cristo para a salvação sem ouvir a verdade da sua palavra. Segundo, o Evangelho não apenas fala sobre Cristo, mas o próprio Cristo falando então, a fé vem pelo ouvir, porque a pregação da palavra de Cristo é somente ela, que gera a fé naqueles a quem Deus chama em sua graça. Eu espero que neste momento você tenha entendido um pouco sobre o assunto "a fé vem pelo ouvir". E se você quer ainda ouvir mais conteúdos como esse, coloca aí nos comentários o que você achou dessa rápida introdução, dessa rápida mensagem sobre a fé. É claro que o assunto é muito abrangente, mas eu acredito que tenha servido para você conhecer um pouco mais sobre a fé pelo ouvir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, dar o seu like e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o pastor Paulo Correia e estou muito feliz com a tua colaboração para o crescimento deste canal. Que Deus os abençoe e conceda a todos todas as sortes de bênção em Cristo Jesus.